Bom, você torcedor da seleção brasileira já deve ter pensado em pessoas como Jorge Jesus, Abel Ferreira, entre outros na seleção. Mas será que eles são as melhores opções mesmo? Bom, vamos analisar o cenário de alguns treinadores e vamos ver quem é o melhor para a seleção brasileira. Mas se inscreve, deixa o like para mostrar seu apoio e vamos pro vídeo. Bom, primeiro falando sobre uma figura que já está no Brasil há um tempo, que é Abel Ferreira. O Abel Ferreira está no Palmeiras já tem uns 5 anos. E bom, o Abel é um cara que dispensa comentários, né? Ele tá no Palmeiras desde 2020 e todo mundo sabe o que ele conquistou por lá. Ah, mas por que eu acho que ele vai ser uma boa opção para a seleção? Bom, primeiro que ele é um cara que já está acostumado com o futebol brasileiro. Ou seja, ele conhece e sabe muito bem algumas peças que ele pode convocar. Além disso, é um cara que já fala português, que já facilita muita coisa, porque não adianta trazer um cara espanhol e esperar que ele seja fluente de uma hora para outra. E o Abel é um cara que elevou o time do Palmeiras. Por exemplo, um time que estava às vezes sendo rebaixado em 2012 ganhou 2 Libertadores seguidas. E também conseguiu ganhar uma liga muito competitiva que é o Brasileirão, como vocês sabem. E isso disputando com times de relevância, como o Flamengo um pouco mais atrás e mais recentemente o Botafogo. E é exatamente essa constância de desde 2020 que traz mais segurança. Porque tu conseguir treinar um time do Brasil por uns 5 anos não é fácil, cara. Não é fácil. Tu vê, por exemplo, o Flamengo de 2019 pra cá já deve ter trocado 10 vezes de treinador. E todo esse tempo o Abel conseguiu permanecer no clube que ele estava trabalhando. Claro, aí você pode me falar que nessa temporada ele ficou em segundo lugar, não ganhou nada, tudo bem. Mas pensa assim, cara. Ficar em segundo lugar no Brasileirão já é considerado uma temporada ruim. Imagina o que é uma boa. Sinceramente, pros caras agora ficar em segundo lugar no Brasileirão, que é uma liga difícil, se tornou uma temporada dispensável, sabe? E tem a questão de mentalidade, ele consegue passar a ideia dele pros jogadores. E isso vai facilitar ainda mais pra seleção. Porque vamos concordar, o elenco do Palmeiras não é o melhor do mundo. E se bom, com esse elenco ele já conseguiu fazer tudo isso, imagina a seleção na mão dele. Mas bom, agora vamos pro nosso segundo treinador, Jorge Jesus. Jorge Jesus já é um cara conhecido aqui no Brasil, né, por causa da passagem dele pelo Flamengo, que cara, foi simplesmente sensacional. E assim como Abel Ferreira, ele também fala português. Ou seja, vai facilitar mais ainda passar as ideias para os jogadores. Mas cara, se você olha o retrospecto dele, ele não é um cara que só fez um bom trabalho no Flamengo. Você vê as passagens dele em outros clubes também foram muito boas. Por exemplo, na temporada 24-25, ele teve 25 jogos, 21 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aí você pode me falar, a Liga Saudita é fraca. De fato, pode ser mais fraca, mas então como é que ele conseguiu fazer a mesma coisa no Brasil? E além disso, é um futebol ofensivo, um futebol que pressiona. Um futebol que vai mais direto ao ponto, sabe? Que mesmo que sofra mais gols, realiza mais eles. Ou seja, ele vai agradar o torcedor da seleção brasileira. E além disso, é um cara que tá em alto nível há muito tempo. Cara, você vê na ficha dele, desde 2010 ele tá ganhando o título. E isso não é uma coisa fácil de se fazer. Porque os jogadores mudam, os treinadores mudam, novos estilos de jogo. Ou seja, ele é um cara que vai se adaptar ao time que ele tem em mão. Ele é um cara que sabe adaptar os jogadores ao estilo dele. Um cara que sabe desenvolver jovens, um cara que sabe treinar. Ou seja, eu acho que o Jorge Jesus não seria uma boa opção apenas em resultado. Mas ele também vai conseguir criar uma relação boa com os jogadores e com a torcida. Até porque tem a questão do estilo de jogo dele, que é agradável aos olhos. Então se entende porque ele é uma boa opção. E até ele já disse que treinar a seleção brasileira é uma ambição. Ou seja, talvez uma opção melhor do que Abel Ferreira. Até porque também tem a questão de time em mata-mata e ponto corrido. Você pega um time adepto do Guardiola que em fase mata-mata é muito fraco. Enquanto em ponto corrido é muito bom. E o Jorge Jesus a gente sabe que em ponto corrido ele é bom, até porque ganhou o Brasileirão com 90 pontos. E além disso também mata-mata quando ele foi campeão da Libertadores e tirando suas outras conquistas. E isso eu só comentei mais das conquistas pela parte do Brasil, tirando as internacionais. Por isso que até eu acho que eu classificaria o Jorge Jesus acima de Abel Ferreira. E agora vamos falar de outro treinador também português, José Mourinho. Bom, o Mourinho não pode estar vindo de uma grande fase assim como Jorge Jesus ou Abel Ferreira, mas é um cara que sabe o que fazer com um grande elenco em mão. E uma coisa muito triste é que eles veem ele como um treinador retranqueiro, Mourinho. Mas longe disso, se você vê os jogos do Fenerbahçe que o Mourinho treina, você vai ver que o estilo de jogo dele é muito contrário disso. O Fenerbahçe é às vezes um time que não marca direito de tanto atacar. E por isso que o time dele às vezes toma tanto gol. Por exemplo, você vê, o último jogo foi 3-2 Fenerbahçe. Mesmo que tenha levado 2 gols, fez 3. E além disso, o Mourinho é um cara que sabe implementar sua ideia para os jogadores. Se você assiste uma entrevista dele, você sabe como ele está confiante. Como ele tem convicção da ideia dele. Não é à toa que já ganhou uma Champions com a Inter.
que também é muito importante para você classificar o desempenho de um treinador na fase mata-mata. Um cara que já treinou Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Tottenham. Um cara que já tem experiência com os principais clubes da Europa. E isso vai ser um ponto muito importante, porque é isso que vai dar capacidade para ele para desenvolver os jogadores da seleção. Ou seja, ele é um cara que joga pra frente, tem experiência, é português, então ele fala a língua dos jogadores, que vai facilitar mais ainda ele passar a ideia de jogo dele. Vai ser um jogo que vai agradar os olhos e desempenho. Por exemplo, o time dele está em segundo lugar na Liga Turca do Fenerbahçe. Aí você pode me falar, poxa, ele só está em segundo lugar numa Liga Turca. Bom, veja as peças que ele tem em mão no Fenerbahçe. Na seleção vai ser um elenco diferente, que ele vai ter peças muito superiores, provavelmente. E o Mourinho é um cara que está no futebol desde 87, desde as posições mais baixas para treinador. Ou seja, é um cara que sabe de comissão técnica e sabe como lidar com pessoas. E eu acho que ele seria um cara que aceitaria se a seleção mandasse uma proposta para ele. Até porque ele nunca negou esse cargo. Já talvez tenha demonstrado até interesse em assumir ele um dia. E bom, antes de finalizar o vídeo eu queria falar uma coisa. Todos esses treinadores são portugueses. Aí sempre pergunto por que eu não escolhi nenhum treinador brasileiro. Mas quem eu escolheria, né? O nível de treinadores aqui abaixou muito nos últimos tempos. E eu também peguei opções que falavam a mesma língua e que apresentavam um futebol que era bom de se ver. Mas bom, qual treinador você achou melhor para a seleção brasileira? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por sua audiência, peço seu like e sua inscrição novamente. E até a próxima. Entra no servidor Discord lá, hein? Falou!